Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui no nosso canal, no Mais Que Autismo. Hoje a gente está com mais um episódio e eu estou bem feliz por vocês estarem aqui. E aí, já antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero pedir para que você nos auxilie a crescer aqui no YouTube. Como que você faz isso? Você pode dar o seu like nesse vídeo, pode não, deve dar o seu like nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas que precisam saber sobre autismo, sobre outras condições aí do neurodesenvolvimento. Também aproveita, gente, e deixa seu comentário. Fala pra gente, comenta aí o que você achou desse episódio, ou qual a sua relação aí com o que a gente vai abordar aqui hoje nesse assunto, né? E também, se você quiser nos auxiliar de outra forma, de uma forma financeira, tem aqui ó, o QR Code aqui em cima, que está com o nosso Pix. Então você pode contribuir ali com qualquer valor que você vai estar ajudando aqui o nosso canal a se manter e a crescer. E hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos relacionados à vida atípica, ao autismo. E para isso eu trouxe uma amiga que eu conheço de muitos anos, que é a Tatiane Macedo. E, Tati, primeira coisa assim, muito obrigada por você ter aceito vir aqui. Imagina. Fico muito feliz. Conheci você como sua professora de teatro lá, sei lá, muitos anos atrás. Quase 20 anos, hein, Tati? Quase 20 anos. E aí, eu quero já começar. A Tati tem uma rede social no Instagram, no YouTube. E eu quero te perguntar já assim, ó, Tati, começar perguntando. Por que o nome? Novela da Minha Vida, né? Porque é a novela da minha vida autista. São os perrengues e as coisas que eu passo no autismo, né? Devido ao autismo. Então, para as pessoas que quiserem acompanhar e ver o que um adulto autista passa, né? Então, é a novela da minha vida autista. Então, quem acessar já sabe. É a novela da minha vida. Então, vai ver sobre mim, vai ver sobre as coisas que eu faço, e é por isso. Tati, quando eu te conheci lá atrás, assim, no teatro, eu não tinha o mínimo conhecimento sobre autismo, sobre outras questões, como TDAH, outras habilidades, não sabia nada, assim. Tava na faculdade, mas nunca tive isso na faculdade. E na época, eu não identifiquei nem em você, nem em outras pessoas que hoje eu sei que são autistas, o autismo, assim. Nem em mim mesma, né? Tipo, e aí eu queria te perguntar, você já sabia naquela época que você era autista? Quando que você descobriu o autismo na sua vida? Como que foi, assim? Eu já sabia, mas não tinha o diagnóstico formal. Eu sabia porque professores disseram que eu era autista, então por isso eu sabia. Mas é diferente você saber de ter um diagnóstico, porque até esse saber que eu era autista, às vezes eu fiz coisas muito malvadas comigo mesmo. Por exemplo, eu sempre fui chamada de estranha, esquisita. Sempre, a vida inteira eu era estranha e esquisita. Aí eu sempre falava uma coisa assim, a professora me dizia que eu era autista e davam risada e eu ria disso. Hoje eu vejo o quanto isso era eu sendo malvada comigo para me inserir num todo, assim. Mas eu já sabia, mas não tinha ideia do que isso significava. E você descobriu, você tem noção, assim, de quando que você se deu, que falaram, ou que você percebeu, né? Você disse, eu sempre fui estranha, sempre fui esquisita. Então, assim, você notou que tinha algo diferente com você lá muito cedo. Desde criança. Desde criança. Porque todo mundo tinha amigos e eu não tinha. Né? Então, eu nunca tive amigo. Nunca tive, assim, nossa. E trabalho em grupo, então, quando o professor falava trabalho em grupo, era aquela coisa, meu Deus, me ferrei de novo, sabe? E então era horrível, horrível. E acabava que eu fazia o trabalho para todo mundo. Você pegava e dizia, não, já que tem que fazer junto, vamos lá que eu... Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. É. E aí você notava, tipo, você falou que os professores notaram. Notaram. E você teve algum apoio desses professores nesse sentido, assim, de, tipo, fazer alguma adaptação, alguma coisa? Não. Não, porque no pré era 1986. E esses tempos, assim, tava, né, muito na internet aquela propaganda do Antônio Fagundes, não sei se você viu, falando sobre autismo, você não viu? Bem terrível, assim, sabe? Vamos ajudar a acabar com o mal que é o autismo. E o vídeo era de 1985, 86, bem na época.
e no fundo tinha só o vulto, né, de crianças se balançando e se batendo. Essa era a imagem que tinha na época. Então, as professoras quiseram me mudar para uma escola de educação especial. Mas a educação especial naquela época, ela era diferente, ela não tinha o conhecimento que tem hoje, era mais essa exclusão mesmo da criança com outras crianças, não tinha. E quando eu fui para uma escola particular, também os professores nunca fizeram nada, porque eu sempre fui a melhor aluna em termos de nota. Então, para eles, eu era quieta, não dava trabalho, tirava boas notas, ok. Você falou, né? Eu nem. Daí volta para aquilo que a gente tinha antigamente de ideia, porque assim, o autismo ele foi. A gente foi tendo mais informações a respeito de muito recentemente, assim. Verdade. De quebrando um pouco os paradigmas que a gente tinha, né? Verdade. Porque até então a gente só tinha aquele padrão muito midiático mesmo. Sim. Dos filmes, né? Dos filmes, e que era aquela criança que você realmente deixa ela quieta lá, que você não leva em consideração nada naquela criança, e pronto, né? Como se a ideia, não, ela não quer se socializar com ninguém, ela não quer ter amigos com ninguém. Exatamente. E a gente sabe que não é verdade, né? Não é verdade, nem um pouco verdade. A gente sofre bastante, na verdade, por causa disso. Por não saber o que eu tô fazendo de errado. Por que eu tô errada? Tem alguma coisa que todo mundo tem e eu não tenho. E daí, isso causa bastante sofrimento, assim, bastante complicação. Você falou pré, né? Então foi bem criança. Bem criança. E você você tinha essa consciência, assim, de por que eu não tenho os amiguinhos e os outros têm? E na família você conseguia ter essa relação com os primos, com outros familiares? Conseguia com as minhas irmãs, com a minha vizinha e com algumas primas por parte de mãe. Eu conseguia. Daí eu conseguia socializar ali. E só ali também. E adolescência? Então. Eu tô falando isso porque, assim, eu acho que é bem importante a gente... Porque quando a gente não tem diagnóstico, como você falou, né? Você não sabe nomear aquilo. E você não sabe nem para que caminho correr. Nem você como pai, e você como criança que não tem nem o apoio nem da escola, nem da família. E sozinho deve ser muito amedrontador, né? E eu sofria muito bullying, né? Também. Até o 7º ano, eu sofria muito bullying. Antigamente ia só até o 8º, hoje vai até o 9º, né? Então, até o 7º ano eu sofria muito bullying, porque eu era esquisita, quieta, né? Aquela que todo mundo pode fazer o que quiser, né? Que não vai responder. Aí, no 8º ano, me deu um clique, assim. Eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu não aguento mais. Aí, eu estudei sempre na mesma escola, né? E fui sentar na última carteira do canto. Aí, na hora do ensalamento, o professor chegou e perguntou assim, Tati, você tem certeza que você quer ficar aí? Falei, certeza, absoluta, quero ficar aqui. E aí eu comecei uma mudança de comportamento. A partir aí eu já tinha uns 13 anos, né? Aí eu comecei uma mudança de comportamento, assim, meio abrupta, da água pro vinho. Porque eu decidi, eu não quero mais. Só que aí eu comecei a ficar um pouco violenta. Comecei a ficar um pouco sem medida, entende? Antes era sem medida do passiva demais, e depois eu comecei a ficar um pouco sem medida do agressiva demais. Então daí, quando eu passei para o colégio estadual, no 1º ano do médio, aí todo mundo já tinha medo de mim. Porque aí eu já explodia, eu já era agressiva, eu já não media consequência daquilo que eu ia fazer. Então eu me meti muito enrascada, assim, foi muito... E nessa fase você chegou a ter grupos ou era sozinha mesmo, assim, ainda? Não, no ensino médio, sim, tinha um grupo. E você chega a identificar, Tati, porque hoje eu noto muito, assim, que geralmente, como neurodivergente, a gente acaba se conectando com pessoas neurodivergentes. Exato. Seja num relacionamento, seja nas amizades. E aí eu observo muito, é muito difícil você se relacionar com muitas pessoas que não são atípicas. Você consegue identificar se esse seu grupo, quando você foi para essa fase, já era de pessoas neurodivergentes? Não, eu nem enxergava isso na época. Não, a gente não tem essa noção, né? Não tinha essa noção.
Mas eu fui ter essa noção, porque depois que eu criei a página, as pessoas começam a se encontrar, né? Uhum. Aí entrou em contato comigo a Beta, né, Beta? Que estudou comigo nessa época. A gente era meio vida louca, meio fazia tudo que não podia fazer, a gente ia lá e fazia, muito vida louca. O passado é o limite mesmo. Então a gente realmente experimentou o que tinha que experimentar, fez o que tinha que fazer, pulou o muro do colégio, fez isso, de tudo. E a Beta, ela se formou como diretora de teatro também, e se formou agora como psicóloga, e daí veio me dizer, eu entrei em contato com você, Tati, para te dizer que eu também sou autista. E eu descobri também, né, na fase adulta e tal, por causa da começar a fazer psicologia e tal, descobri que eu era autista. A gente ficou trocando ideia, assim, um tempão. Então, não tinha noção na época. Mas hoje, eu vejo que tinha ali eu, a Beta, a Priscila, e que nenhuma de nós era típica. Mas vejo hoje, na época, não tinha essa noção. Então, porque uma vez eu escutei também uma neuropsicóloga falando assim, olha, dificilmente você vai ver, por exemplo, casais, um neurotípico e um atípico. Você vai ver se atraindo, então você vai por aqueles que são mais parecidos com você, né? Nesse sentido, assim. Meu marido é TDAH, e a minha mais velha é TDAH e autista também. E é interessante ver o grupo de amiga dela, assim, são todas neurodiversas. É incrível, assim. Aí ela fala assim, ai mãe, eu adoro minhas amigas, elas são tudo que nem eu, assim, sabe? E é muito bonitinho de ver o jeito que elas interagem entre elas, sabe? Então, porque eu acho que a gente encontra acolhimento, né? Exatamente. E para adolescente, eu acho que o que mais quer é você se sentir pertencente a um grupo. E a Sofia sofreu muito por causa disso. A minha filha mais velha, ela sofreu muito. E porque eu demorei muito eu admito, foi um erro meu. Eu demorei muito para procurar essa ajuda para ela, porque eu não via que ela era autista. Então eu demorei muito para procurar. Então ela foi durante muito tempo na escola muito sozinha também. E quando você... Então vamos entrar assim, né? No seu perfil lá, você coloca autista nível 2. Certo. Se a gente está falando de um autismo nível 2, ele não passa tão desapercebido. Não. Né, Tati? Então, assim, para você ter passado desapercebido, você passou por muitas coisas e teve que lidar com muitos prejuízos no seu desenvolvimento todo, sozinha. Sim. E aí você chega e encara a maternidade. Como que foi, assim, você diz, eu demorei muito tempo para identificar que a minha filha era autista. Uhum. Você atribui isso ao quê? Ao fato de ela ter, digamos, prejuízos diferentes, necessidades diferentes, ter um nível de suporte menor ou maior? O que fez você não achar... Por que você demorou, assim? Porque eu achava muito parecida comigo. Porque, assim, a gente levava ela... Eu nunca gostei de praça. Praça é um lugar sufocante para mim. E meu marido só foi entender o que para mim era uma praça depois que eu fui internada num hospital psiquiátrico. Que daí tem todo um suporte de uma equipe, né, que falou com ele também e comigo, que ele conseguiu entender o quanto uma praça, para mim, com crianças, é terrível. Um ambiente terrível para mim. E ele levava as meninas na praça e a Sofia sempre foi, tipo, e vai pro escorrega. As crianças disputam o escorregador. A Sofia não. Ela ficava com os 2 dedinhos assim na boca e ficava esperando todo mundo passar para ir a vez dela. Não se esforçava para ter amigo, não se esforçava para nada. Assim, ela esperava, se passavam na frente dela, ok. Aí meu marido me perguntava, não é estranho? A Sofia não tenta brincar com as crianças, ela deixa todo mundo passar na frente? E a minha resposta era, também um bando de selvagem, eu faria a mesma coisa. Então, foi mais ou menos por aí, eu não conseguia enxergar que tinha alguma coisa, sabe? E ele brincava de fazer a boneca falar com elas, né? Brincava de boneca, eu não sei brincar. Eu tenho essa coisa, eu não sei brincar com criança. Ficou uma coisa em mim, da minha infância, eu não sei brincar. Graças a Deus que meu marido sabe brincar, que ele deu essa poesia para elas. E brincava de fazer a boneca falar. Só que ele fazia o teatrinho com as bonecas. Elas, nenhuma das minhas 2 filhas pegavam as bonecas e faziam as bonecas interagir.
Elas ficavam com o dedinho na boca, assistindo o papai fazer a boneca falar. Aí ele falava assim, não é estranho? Eu falei, não sei, eu não gosto de fazer isso. Então, entende? E eu demorei, foi minha culpa, assim, essa demora para procurar. Porque para mim a atitude delas era muito normal, para mim era muito coerente, sabe? Eu acho que eu nem gosto de usar a palavra culpa, assim, Tati, porque se a gente for pensar, se aquilo é normal pra você, você não tá conseguindo ver que você precisa buscar uma ajuda, entende? Na verdade, que bom que o Alcides, né, tinha uma Sim. função ali realmente de um pai presente e que estava Sim. observando essas coisas. Sim. Porque eu costumo dizer que ser mãe já é uma questão muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é o mais desafiador. E quando a gente já tem questões com a gente nessa parte que a gente também precisa de suporte, né? É difícil para você identificar tudo que está acontecendo ali, para ler os sinais sociais, para ler o contexto das situações. Sim. Então, eu acho que você não deve se culpar por isso, porque vocês foram atrás e, né, em algum momento esse diagnóstico veio, bem mais cedo do que veio o seu. E vocês foram atrás, né? Tanto que eu fui atrás do diagnóstico para saber. A hora que eu cheguei lá, eu falei para a neuro, né? O que eu quero saber, porque as minhas filhas estavam se tornando adolescentes. É justamente a fase que me deu a louca, né? Aí eu falei para ela, eu quero saber o impacto do meu autismo na criação dessas meninas adolescentes. O quanto eu tô influenciando, o quanto eu posso prejudicar e o que eu tenho que mudar. Foi nessa minha visão. Por saber que eu era esquisita, e elas sempre falaram que eu era totalmente fora do padrão, totalmente diferente das mães das amigas, que as mães das amigas eram completamente diferentes de mim. Isso começou a me preocupar, sabe? De pensar, e agora? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu vou criar adolescentes de um jeito certo? Será que eu não vou errar de maneira tão feia quanto os meus pais erraram? Eu pensei, eu não quero repetir. E daí fui atrás. Aí que eu tive a surpresa da Sofia ser autista e fiquei assim, em choque, né? De como é que eu não vi isso antes. E aí ela fez a terapia também, fez todos os acompanhamentos que precisava e ela me disse a mesma coisa que eu senti quando eu recebi o meu diagnóstico, mesmo na fase adulta. Ela falou para mim, mãe, agora tudo faz sentido. Agora eu me sinto livre, tudo faz sentido. Ela ficou feliz com o diagnóstico, sabe? Uhum. Ela ficou muito feliz. Então, tem muita gente que fala assim, o autismo é horrível, isso, aquilo, e faz aquele drama. Tem a parte ruim? Tem a parte ruim, lógico que tem. Que eu atribuo mais as comorbidades que ele traz. Uhum. Dependendo de cada comorbidade, pode ser muito terrível. Mas a minha filha ficou muito feliz em saber. Porque ela sabia agora como agir. Aí eu já estava estudando sobre o autismo, já conseguia dar um suporte para ela. E nós duas, tipo, juntas, e mais o pai e mais toda a equipe, né, de neurologista, neuropsicologista e psicologista. De Enfim, toda a equipe ali, né? todo mundo junto conseguiu dar esse suporte para ela. Então, foi uma coisa boa para ela. E hoje ela consegue ter amigos por causa disso. Porque ela consegue ver os limites dela, ela consegue saber o porquê e não se expõe ao que ela sabe que, opa, isso para mim não dá. Então, ela já consegue, que eu não conseguia, né? Essa questão do diagnóstico também acho que traz a questão do respeito, né? Respeito por você mesma. Exatamente. Para você entender até onde que você aguenta. Isso. E que você não precisa tolerar coisas que você não quer. Exatamente. Porque uma das questões que eu vejo muito nos autistas, e que aí, principalmente meninas, a gente vê muito isso, né, Tati? É a questão de não saber dizer não, de querer se encaixar e daí você se sujeita a qualquer coisa, a muitas coisas que não deveria. Coisas. Que acho que se hoje eu voltasse no tempo, eu já saberia me defender. Uhum. Né? Com a informação, eu já saberia me defender. Coisa que a minha pequenininha já sabe, ela já entendeu, sabe? Tanto a pequena quanto a maior, elas já sabem. Opa, aqui, a partir daqui eu não vou mais, sabe? E elas sabem que qualquer coisa, fala com a minha mãe, então. É muito engraçado isso.
Ah, você não tá feliz? Fala com a minha mãe, tá aqui o telefone e liga para ela. Elas têm essa confiança em mim, que eu nunca tive. Porque eu nunca tive o suporte, eu nunca tive para quem ligar. Eu já estive em perigo, assim, principalmente na adolescência, misericórdia. Eu já tive em perigo em muitos momentos. Só que quando eu estava em perigo, eu não pensava, vou ligar para os meus pais. Eu pensava, se eu ligar para os meus pais, eu tô mais ferrada ainda. Então eu tinha que achar jeitos de fugir de situações por mim mesma. Coisa que as minhas filhas, às vezes, passam por qualquer situaçãozinha na escola, elas falam, liga para minha mãe agora. Ela já tem essa confiança em mim, sabe? Liga para minha mãe agora. Já teve situação, assim, de professor chegar para Isabela só porque ela estava desenhando, não estava atrapalhando. Da professora dizer, eu vou ligar para sua mãe, dela levantar, pegar o telefone dela e dizer, mas por favor, faça isso e faça na minha frente se quiser. Ela tem essa segurança de saber que eu sou do time dela. Eu tô aqui por ela. Eu sempre falo para as duas. Não interessa se você está certa ou se você está errada. Num primeiro momento, liga para mim que eu vou te defender. Depois a gente conversa. Mas você não tá sozinha, mesmo que você esteja errada. Você não tá sozinha. Eu sou a sua rede de apoio, sua rede de proteção. Se for para cair, cai em mim. Eu sempre falei isso para elas. Vai cair, cai em mim. Depois, se a gente tiver que corrigir algum tipo de comportamento, alguma coisa, a gente vê. Mas não importa o que vocês fizerem, a rede de proteção tá aqui. Pode cair em mim, sabe? E não tenho problemas com as minhas filhas, elas são super comportadas. Tá demais. Tá demais. Aí você falando, né, tipo, é uma família totalmente neurodivergente. Somos diferentes de todos os outros pais, tudo é diferente. E aí, Tati, como que é pra você essa questão? Você, autista, com suas questões, precisando lidar com questões que muitas vezes vão ser diferentes das suas. Porque eu falo, né, que também pra você encontrar o equilíbrio, eu tava até vendo um episódio hoje do Good Doctor lá. Por mais que seja clichê, eu gosto de assistir todas as séries que falam sobre o assunto, né? E aí, nessa última temporada, vou dar um spoilerzinho aqui, quem não quiser saber, pula esses minutinhos. Mas entra uma outra menina autista na história. E aí, eles começam a ficar em muito conflito. Porque o que incomoda um não incomoda, justamente é o que não incomoda o outro. Mas daí, pra você encontrar o equilíbrio ali, né? Como que você mantém o seu equilíbrio sem você sair, entrar em uma crise ou qualquer coisa, porque por conta do comportamento, das atitudes da outra pessoa ali. Então, teve até, acho que ela veio aqui no seu podcast, eu esqueci o nome dela. Ela tem o cabelo curtinho, é autista também, ela fez esses dias um Reels falando que ela era... A Tabata. Isso, que ela era autista, mas também era muito hipócrita. E eu me vi muito nisso, porque eu não gosto do barulho repetitivo, mas quando eu vejo, eu tô fazendo barulho repetitivo. Eu não gosto que a pessoa fique se mexendo do meu lado, mas quando eu vejo, eu tô balançando do lado de alguém. Então, isso acontece e muito. Mas lá na minha casa, a gente tem uma regra que quando o Alcides pediu para casar comigo, a gente é muito diferente. Assim. Quando ele pediu para casar comigo, eu falei, olha, mas tem umas regras. Assim, foi assim, sabe? Tem umas regras. Que se você disser sim, eu digo sim. Se você disser não, é não. Ele, tá bom, vai, joga. Eu falei, a infância dos nossos filhos tem que ser poesia. Ele, ok. Eu acho que ele não entendia muito bem o que isso significava. O que ela tá querendo dizer com isso, né? Porque todos os meus traumas de infância eu queria proporcionar para as minhas filhas o justo contrário do que eu tive, né? Então eu falei para ele, a infância dos nossos filhos, até então não sabia, né? Tem que ser poesia. Ele, ok. Eu falei, então, dito isso, quando nós tivermos um filho e ele pedir uma coisa para mim e eu disser sim e você dizer não, foi tudo uma coisa bem de autista, né? Planejando como é que ia ser a maternidade, né? Como é que vai ser? Aí ele ficou me olhando, como assim? Eu falei, eu quero saber como é que vai ser agora, porque eu não quero que isso gere uma briga no futuro. Eu quero planejar, eu quero uma tabela, eu quero planilhas, é isso que eu quero. E ele, TDAH, né, todo... me diz você como é que vai ser, né? Eu falei, então vamos fazer assim, entre o sim e o não sempre vence. Ele, beleza. Eu falei, fechou para a vida inteira? Ele, fechou para a vida inteira. E isso gerou uma regra na nossa casa, entre o sim e o não sempre vence.
Então não há uma discussão, entende? Se as nossas filhas pedem alguma coisa, ele diz sim, não, elas já sabem que o não venceu. E isso não gera uma discussão. Para começar, aí já não existem discussões entre mim, o Alcides, nem entre as meninas, porque entre o sim e o não venceu. Porque o não é sempre, eu julgo que o mais seguro que o sim. Então, o não venceu. E a diferença das meninas, assim, como que eu digo? É muito tranquilo. A Isabela é menos tranquila, assim, mas é tranquilo por quê? Porque, olha, eu vou falar coisas positivas e coisas negativas, gente, tá? Mas é que a minha infância, assim, eu tenho muito trauma porque eu vivi uma infância violenta, extremamente violenta, fisicamente e psicologicamente. Violenta de todas as maneiras que você pode pensar. Então, grito para mim, se você gritar comigo muito assim, eu já começo a, sabe, começa a me puxar todos os nervos, porque não é aquele grito, é um grito que já vem de muito tempo. Então, na minha casa não se grita, sabe? Eu não aceito grito na minha casa. E elas sabem disso. Se elas gritarem comigo, a chance de eu explodir é muito grande. Então, quando elas estão aumentando o tom de voz, elas já olham para mim e começam a baixar. Então, como é que eu brigo com elas? Porque a maioria das mães, o que, que elas fazem? Sai daí! Vá! Eu tenho uma vizinha que grita muito, adoro ela. Ela grita muito com os filhos dela lá e faz. Eu adoro aquela minha vizinha, ela é meio maluca, assim. Mas, pra mim, já não chega como um grito, porque é lá, né? É lá na Sim. casa dela. As minhas filhas falam que elas tremem quando eu começo a falar miudinho. Quando eu começo a falar pequenininho. Aí elas tremem. Então, se não é para ela pegar essa caneca, eu não falo, ó, não pega essa caneca. E se ela vai lá e pega, eu falo, amorzinho, coisa fofa da mamãe, em nome de Jesus. Não pega nessa caneca. Elas já sabem que o bicho tá pegando ali. E elas param. Elas falam que elas até tremem, porque elas sabem que isso, para mim, significa, ó, você está chegando no meu limite. Pare. Então, a gente vive bem. Porque a Sofia é muito pacífica, como eu disse assim, ela lembra muito eu na minha primeira fase, né? Sempre foi muito pacífica. Já a Isabela, ela está entrando numa adolescência agora de 12 anos, então ela está entrando naquela coisa hormonal, né? E De que ainda não entender, né, quem é. e ela se bate, e ela faz as coisas. Mas assim, sempre que eu brigo com ela ou falo, filha, não, eu explico o porquê que eu tô brigando. Ou quando é não, eu explico o porquê do não. Eu sou contra o autoritarismo. Não porque eu disse não. Não, isso não existe. Não porque eu disse não. É como eu disse, são os meus traumas falando, entende? Não existe o não porque eu disse não. Não por isso, por isso, por isso. Então, se eu falar que elas não podem fazer alguma coisa porque eu não tenho dinheiro, eu abro todas as contas do banco e falo: vejam, se vocês acharem que a gente tem condição, a gente faz. Aí eu vou explicando para elas o que é cada coisa, né? Então elas, não, então tá, então vamos esperar. Então eu sempre justifico tudo o que eu faço. Tudo. Até o que não precisa ser justificado, eu justifico. Meu marido até fala assim: é demais, você não precisa ficar se justificando. Às vezes elas sabem o motivo, mas não. São esses traumas que me falam, fale o porquê. Elas têm que saber o porquê. Então, eu acho que isso gerou uma convivência muito pacífica. Tanto que eu pergunto para as duas assim: sua infância foi poesia? E elas me respondem: foi. Eu, yes, consegui, venci, sabe? Venci, eu me considero uma vencedora, porque eu não passei meus traumas adiante. Eu não repeti os erros, eu fiz o contrário. Então, lógico que muitas vezes alguns pais acham que dá um tapa, pronto, acabou o problema, né? Eu escolhi o caminho mais difícil, bem mais difícil, porque quando elas eram bebês, por exemplo, elas choravam e eu sentia dor física. E era só o Alcides que acreditava que em mim realmente aquilo doía. Então eu vivia com elas no colo. Eu tinha um sling, né? Eu amarrava elas naqueles tecidos e trabalhava com elas aqui, para elas não chorarem. Aí sempre falavam para mim: ah, é porque tá mal acostumando essas meninas, são minhas meninas, deixa aqui. Deixa aqui que elas são minhas. Então, a Sofia, eu acho que foi a última palavra que ela aprendeu a falar foi mamãe.
Aí o Alcides falava pra mim, é claro, a criança faz, você tá ali? Por que que ela vai te chamar? Né? Acho que foi a última palavra, foi mamãe. A Isabela também, acho que foi a última palavra. Estavam sempre amarradas em mim, para não chorar, para estarem sempre comigo. Tati, agora eu vou. Você falou ali de doer, né? Do choro, doer, porque as questões sensoriais as pessoas muitas vezes não entendem, né? Não. Que realmente dói, que a luz incomoda, que aquilo às vezes vai te gerar uma dor de cabeça, uma alergia. Aí outro dia eu li um post seu lá falando que só hoje você entende por que você passava tão mal nas festinhas de aniversário. Toda festinha de aniversário, toda, depois eu passava mal, vomitava, passava muito mal. E os médicos diziam que eu tinha o fígado fraco. Como se a criança fosse lá e começo de tudo, né? Tipo. Eu tinha o fígado fraco, daí a família dizia, a Tati é doentia, porque passa mal demais. E é incrível que eu sempre passava mal à noite, no fim da tarde. Era sempre assim que eu passava mal. Nunca passava mal meio-dia, nunca passava mal de manhã, eu passava mal no fim da tarde, à noite, ou seja, já era uma crise sensorial ali, e mas naquela época era fígado fraco, era qualquer coisa, intoxicação alimentar. Que aí até a gente pode falar, né, da questão sensorial e também da questão de você. Muitos, quando eu saio e eu tenho uma sobrecarga, às vezes, de ficar fazendo conversando demais com muitas pessoas ao mesmo tempo, muito, né, tipo, tudo junto ali, né? É, incomoda. Incomoda, assim. E daí no dia seguinte, geralmente, cara, eu tô acabada, assim, tipo. Eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Quando eu parei a dança, eu parei de fazer isso. Porque quando eu fazia dança, eu era professora de dança. Então tinha muito aquilo de vamos nos reunir num bar, todo mundo junto. Vamos, vai ser legal. Só que quando eu tô ali como professora, a postura é diferente, né? A gente se porta diferente e eu tô focada em corrigir movimento, eu tô focada em outras coisas. Então as alunas sempre diziam: Nossa, Tati, você é muito paciente. Eu dizia: não precisa eu exercer minha paciência. Pelo menos do meu ponto de vista, a paciência é quando alguma coisa te irrita e você finge que tá bem. Não precisei exercer minha paciência. Sempre gostei muito da aula de dança, muito. Exceto essa parte do networking que dizem, né? Vamos num bar, vamos fazer isso. Vamos. Ai, era horrível. Era horrível. Eu acho que até elas mesmas percebiam que a Tati, professora, não era a mesma a Tati que estava na mesa do bar. Porque a Tati que estava na mesa do bar estava assim. Eu não sabia o que falar. Aí, se ficava um silêncio na mesa, eu pensava, é minha culpa. É minha culpa. Eu que não sei o que falar. É por minha culpa que ficou em silêncio. Eu olhava para vocês, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá tudo esquisito, vamos embora. E então era uma Tati diferente da Tati professora. Era uma Tati diferente da Tati que estava no palco dançando. Então, isso assim, se você me convidar para ir num bar, eu vou dizer, não vou. Não vou. Mesa assim, com pouca gente, não vou. Se você me convidar para apresentar um espetáculo com 200 pessoas, eu falo, vou. Porque eu vou estar sozinha no palco, o microfone vai ser meu, e eu vejo a plateia como uma coisa só. Eu não vejo como várias pessoas. Eu vejo como uma coisa só, que tem uma energia só, eu estudo a energia que tá aquela plateia naquele dia e mando ver. Agora, então no palco eu tô segura. Numa mesa com 5 pessoas, eu tô em pânico. Então, é complicado, eu acho que é difícil das pessoas entenderem, porque o mais normal que eu vejo é pessoas terem dificuldade de falar em público, subir num palco. Então, muitas vezes diz, mas você fala no palco, você dançou no palco, você fez teatro, você apresentou espetáculos, e como que você é autista? Porque quando você está no palco, o palco, ele é um lugar, assim, solitário. Ele é muito solitário quando você está apresentando. E a plateia eu vejo como uma coisa só, como uma energia só. Então, quando eu sinto a risada da plateia, eu já sei do que aquela plateia acha graça. Então, eu já sigo meu texto naquela linha e vai crescendo. E eu sempre vou na linha do humor, que foi o que eu mais estudei, foi o humor. Então, sempre vou na linha do humor e sempre deu certo. Mas vocês que já estiveram na minha plateia, eu não via vocês. Eu via uma coisa só.
Então, às vezes eu mexia com uma ou com outra pessoa, mas era assim, pontual, eu nem sabia com quem que eu estava mexendo, sabe? Na plateia. Mas em uma mesa com 5 pessoas, estou em pânico. Você falou isso, eu lembro que na minha avaliação neuropsicológica, aí tinha uma pergunta lá de como que eu me sentia se eu tivesse que... em um grupo de pessoas. Aí eu falei, se eu tô em um grupo de... Eu vou para um evento e eu não conheço ninguém. Eu quero falar muito com a pessoa fulana. Eu fico ensaiando, eu fico passando na minha cabeça várias formas de chegar e falar naquela pessoa. E provavelmente eu vou chegar lá e eu não vou conseguir chegar na pessoa. Se a pessoa não vier falar comigo, eu não vou conseguir chegar na pessoa. E aí ela me perguntou, e no palco? Eu falei, não, no palco eu posso falar tranquila. Posso dar uma palestra, adoro dar palestra, adoro fazer não sei o quê. Nossa, mas que diferença. Não, e eu acho que tem uma questão ali que você falou, que é também da previsibilidade. Sim. Porque a gente ensaiou, a gente sabe quantos passos tem que dar até estar na luz, tem toda uma marca, tem todo um roteirinho. Por mais que a plateia reaja sempre de uma forma diferente, você meio que já pensou em várias possibilidades que aquela plateia vai ter de reação diferente. Você já sabe, opa, reagiu assim, sigo pra cá, reagiu assim, sigo pra cá. Já sabe. Você já estudou isso. Você tem essa previsibilidade, tem. né? E aí, então, quando as pessoas falam bem isso, assim, nossa, mas aí você fez teatro a vida inteira e se comunica e não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. A gente tá conversando aqui de um assunto que a gente mais ou menos tinha um tema estabelecido, claro que aqui tá fluindo, mas a gente está num ambiente que a gente mais ou menos tem uma previsão do que vai acontecer. E se der alguma coisa errado, a gente tem como ser socorrida, no caso, Sim. né? Sim. Agora, você não tem como prever alguém que você não conhece, que você num lugar que você nunca foi e tudo mais, assim. Exatamente. E pra mim, eu sinto muita falta do palco. Também. Muita falta. Pra mim, então, já aconteceu de eu não estar mais dançando, de eu estar na plateia, de eu ver que tinha alguma coisa errada acontecendo, no espetáculo de dança, sabe? Você vê que tem alguma coisa errada acontecendo. Blá, 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 murmurinho lá, né, nas coxias. Aí eu vi que uma hora alguém olhou assim, apontou pra mim e falou, a Tati tá aqui! Eu fiz assim, né, o quê? Aí veio alguém, me puxou pelo braço e falou, Tati, o mestre de cerimônias não veio. Aí eu falei, e você vai apresentar pra gente. Falei, me dá os papéis aqui, deixa eu ver o que eu vou apresentar, né? Tá, mais do mesmo. Porque dança do ventre, gente, bailarinas, me desculpe, mas é mais do mesmo, é sempre mais do mesmo. É mais do mesmo. Então, beleza. Tá bom, bora. O resto eu improviso. E fluiu assim. Por quê? Porque eu já sabia começo, meio e fim daquilo. Né? Eu já sabia para onde aquilo ia. E assim, até tem uma bailarina aqui de Curitiba que ela sempre foi muito polêmica, né? E eu sempre gostei muito dela. Ela é muito polêmica, ela é briguenta, ela é maluca. Sei, me identifico, sabe? E era um espetáculo, assim, dela também, que eu tava apresentando. E todo mundo sempre teve muito medo dela, porque ela sempre foi muito violenta. E sempre teve um assunto que era muito tabu. Todo mundo sempre disse, não pode falar sobre isso com ela. Não pode falar sobre isso com ela. Beleza, mas eu fiquei muito amiga dela, sabe? Eu me identifiquei, as loucuras ali bateram. E quando eu tava no palco, eu comecei a falar o que não podia falar pra ela. Assim, eu vi que todo mundo na plateia ficou assim. As bailarinas da coxinha ficaram assim. E eu comecei a zoar ela por causa daquilo, sabe? Aí eu comecei a fazer as dancinhas que não podia fazer, que era proibido. Até que ela chegou lá, ela veio lá de dentro, pôs a mão na minha boca e fez assim. E aí eu continuei a fazer a dancinha. Ela e foi pra dentro, sabe? É seguro pra mim, é previsível, que apesar dela ser maluca do jeito que era, eu sabia como ela ia reagir. As outras pessoas não sabiam, mas eu sabia. Então, essa previsibilidade, eu acho que pra gente é fundamental. Numa mesa de bar não tem previsibilidade. Vamos sair, vamos fazer uma coisa? Eu não sei o que vai acontecer. Eu entro em pânico, não consigo. É impressionante. Que fica um certo desconforto muitas vezes, né? O que eu tenho que falar? Daí, se você não tem uma intimidade muito com a pessoa, parece. E daí acabou o assunto? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu tenho que falar algo? É uma situação desconfortável, que você fica mais gastando sua energia para tentar se conectar do que você aproveita aquele lugar. Não aproveita nada, eu sempre saía passando mal, por isso que eu decidi, não vou mais. Tati, vai ter, não sei, não vou. No próprio karatê, vai ter confraternização, a gente vai na pizzaria, não vou. Não vou, vai minha família, vai me representar, eu não vou. Eu não vou sentar naquela mesa e
ficar sofrendo? Você já falou do teatro, já falou da dança, agora falou do karatê. Então, assim, você sempre procurou, então, atividades em grupo. Sim. Porque geralmente também a gente fica para aquilo, né? De que o autista não gosta de ter atividade nenhuma com outras pessoas, não sei o quê. Não é pra verdade. gente também quebrar esses tabus, esses mitos, né? Não é verdade. Isso não é verdade. A gente quer ter amigos, a gente não sabe ter amigos, é diferente. Uhum. É diferente. Eu não sei ter amigos, eu não sei ser amiga. Então, teve uma época na dança que eu tinha minhas amigas, entre aspas, mas uma me encheu tanto saco que ela era tão carente que eu falei, olha, sinceramente, não aguento mais você. Pra mim deu, a gente não se fala mais, vai chorar pra outra pessoa, não te aguento mais. Eu não sei ser amiga. Não sei. E quem já foi minha amiga aí pode falar. É verdade, ela não sabe ser amiga. É verdade, eu não sei ser amiga. Porque eu não sou aquele ombro pra você chorar. Eu não sou a que vai fazer piada pra você rir. Eu não faço o que as outras pessoas fazem. E tem coisas que me irritam muito. Entende? Aí eu vejo as mulheres se reunirem, uma começa a falar mal do marido pra outra. E eu fico assim, olhando. Aí elas me olham. Não vou falar mal do meu marido. O que vocês esperam de mim? Quer falar? Fica falando. Não vou falar mal. Não tenho que falar mal dele. Até mesmo porque eu penso assim, se eu for falar mal dele, eu vou falar pra ele, eu não vou falar pra elas. Não é? Então tem muita coisa dessa dinâmica de amigas, de mulheres, que eu não entendo e que eu não consigo me sentir inserida. Não consigo, me incomoda. Então eu sempre sei que tem alguma coisa muito errada comigo, sabe? Porque em todo lugar que eu vou, formam-se grupinhos de amigas. Todo lugar que eu vou. Mas eu nunca estou inserida. E daí me bate, eu confronto aquela coisa assim, uma tristeza. Por que não me convidam? Por que eu não estou inserida? Por que fizeram essa reunião? Tá todo mundo ali feliz, toda a mulherada feliz, eu faço parte disso. Por que não me convidaram? Aí tem o meu outro lado que me diz, porque você não iria. Sabe? Porque você não iria. Você não fala, você é contra tudo isso, você não iria. Então fica esse choque na minha cabeça sempre. Eu queria ter amigas, mas eu não sei ser amiga. Mas aí você falou uma coisa que acho que outro dia eu escutei alguém falando assim, que não é o fato de você... Acho que foi uma convidada que eu chamei, mas eu não vou lembrar quem, gente. Que ela falava assim, que não é o fato de você ir, você quer ser convidada. Você quer sentir que aquela pessoa lembrou de você, mesmo que você não vá. Né? Então, esse vem a tristeza, eu acho, nesse sentido, porque a gente... que aí também é outra questão que eu vejo, que é uma questão de baixa autoestima também, muitas vezes, que o autista tem, porque sofreu tantas questões já na vida, ou seja, de bullying, ou por não ter amigos com facilidade, e outras questões que tem das comorbidades também, que aí, às vezes, a nossa autoestima tá muito ruim. Exatamente. E aí a gente se sente mal, realmente, quando não é convidada, se sente excluída. Eu acho porque que essa a gente é questão. Excluída. E a gente se exclui. As duas coisas que não faz sentido. Eu sei que não faz sentido, eu acho que faz no sentido de que é difícil as pessoas também entenderem que a nossa exclusão não é também só porque a gente quer, no sentido assim, não vou pro lugar porque eu não gosto de você. Não é isso. Não. Que aí acho que às vezes a pessoa diz, não vou convidar ela porque ela não gosta que a gente fala, ou né? Não é exatamente isso. E eu não vejo também as pessoas tendo muito interesse em entender isso, entende? Mas isso é interessante, sabe? Porque quando eu entrei no karatê, ninguém sabia que eu era autista. E todo mundo me tratava muito bem, muito normal, entre aspas. Aí um belo dia, a mulher do sensei descobriu essa minha página do Belo da Minha Vida. E foi lá e chamou ele, falou, peraí, para tudo, Tati é autista, não sei o quê. E até aí eu não sabia. E o meu sensei, ele é TDAH. Aí, olha só a situação, né? Eu cheguei bem normal, né? As minhas filhas, sentei e tava tendo uma aula, né? É uma aula atrás da outra, corridinho lá. Ele parou a aula dele, tinha umas 40 pessoas dentro do tatame. Ele parou a aula dele e falou, Tati, vem cá, eu. Olhando assim, ai meu Deus, né? O que eu fiz? Aí eu fui até a beirada do tatame, antes de você entrar, eu fiquei assim, né, nele. Eu fiquei sabendo ontem que você é autista, então eu vou tentar fazer alguma coisa. Todo mundo me olhando.
eu vou tentar fazer algumas alterações aqui para você se sentir incluída. Eu falava, não, Sensei, não precisa, Sensei, não. Ele, não, eu vou tentar estudar para fazer uma aula diferente. Eu, não, Sensei, não faça nada, Sensei, tá tudo bom assim. Mas ele tava super com boa vontade, sabe? Mas eu fiquei tão exposta com aquilo. Tá bom, Sensei, tá bom, tchau, Sensei. Aí eu fui lá e sentei no sofá e fiquei assim, sabe? O que acabou de acontecer aqui, né? Tipo, todo mundo ficou me olhando. E depois daquilo, as pessoas que me tratavam normal pararam de me tratar normal. Aí elas não olham mais no meu olho. Aí só que as pessoas não entendem que eu sinto desconforto em olhar no seu olho, mas você pode olhar no meu olho, não tem problema. Ou talvez elas também não gostem tanto, sei lá, olha pelo outro lado, né? Agora não preciso olhar mais pro olho da menina, tipo, eu tô me Pois é, forçando. não sei, mas mudou completamente, assim, pessoas que sempre conversavam comigo, se isolaram, saíram de perto de mim, outras conversam assim comigo, olhando para baixo, eu fico me perguntando, quem é autista? Sou eu ou é ela? Fico confusa, sabe? Eles mudam o jeito de te tratar, mas sem saber, sem ir atrás de saber como te tratar. Às vezes até te perguntar, né? Eu vejo que as pessoas têm medo, às vezes, de perguntar pro próprio autista, ou pra pessoa com qualquer outra deficiência, que às vezes você fica, né, com dedos, ai, mas como que eu faço? Pergunta! Pergunta, exatamente. Você não vai estar ofendendo, né? Pode tipo, falar. olha, outro dia um amigo também perguntou como que eu trato, ele descobriu que a funcionária também é autista, e como que eu trato ela? A melhor coisa que você faz é perguntar pra ela. O que que ela... Às vezes ela não quer ser tratada de maneira diferente de ninguém, ela quer continuar da mesma forma, né? Então lá, assim, que eu posso dizer, assim, tem umas 2 pessoas, assim, que, nossa, pra mim, elas não mudaram comigo, elas mudaram um pouco, mas positivamente, porque elas chegam perto de mim e elas falam, posso te abraçar? Pode, vem aqui, e daí abraça, e chega e faz exatamente isso que você perguntou, posso fazer isso? Posso, né? E essas pessoas eu tenho uma dinâmica de relacionamento, assim, mais natural com essas pessoas. Meio que elas entendem o meu limite e a gente consegue se entender melhor. Já com as outras, não. Não, meio que não tem papo. Enquanto o Alcides está lá, vereador, amigo de todo mundo, eu fico olhando para ele como é que ele consegue fazer isso. TDAH, cara. Que dom especial é esse que ele tem? Ele tem um superpoder. Ele conversa com os mais velhos, ele conversa com as crianças. Quando você vê, ele tá brincando com as crianças de lutinha, tá com os mais jovens, ele tá assim, né? Vereador. E eu fico observando, perguntando como? Isso deve ser um superpoder, eu não sei. O que ele fala com essas pessoas, né? Eu nunca sei o que falar com as pessoas. Isso para mim é muito difícil, eu não sei o que falar com elas. Quando você entrou no teatro, depois na dança, assim, você notou que... Porque, assim, você foi uma criança que já sabiam, sem um diagnóstico, que era autista, mas você não teve nenhum suporte, nenhum apoio, tipo, uma intervenção como, né, sua filha teve. Quando você entrou no teatro, que você falou que entrou com 12 anos também, né? Você acha que, de alguma forma, aquilo foi uma forma de, não terapia para substituir, mas que te ajudou em muitas questões? Me ajudou em tudo, se eu puder dizer Porque assim... eu tenho essa noção, assim, que o teatro, ele trabalha todas as questões do autismo. Todas. Tudo. Se eu puder dizer assim para um pai e uma mãe, ai, não sei o que fazer com meu filho, põe no teatro. Põe no teatro. Porque no teatro eu aprendi como o neurotípico pensa. Porque quando você faz o teatro de comédia, não adianta eu fazer uma piada se eu não entender do que o outro ri. Se eu não entender a cabeça do outro, como é que o outro pensa. Então, nossa, o teatro para mim foi tudo. Inclusive essa dinâmica de se encostar um no outro. O teatro encosta muito no outro, a gente se encosta muito, a gente rola um em cima do outro. E no começo, para mim, era muito difícil fazer isso. Todo mundo deita, aí um rola em cima do outro, e outro faz assim. Aí, quando parar, abraça, quando parar, grita. Isso, para mim, sempre foi muito difícil. Mas foi como se eu estivesse subindo degraus. Assim, eu fui subindo degraus. Então, cada coisa que eu fazia, para mim, era uma vitória. Então, ó, consegui fazer. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu consegui tirar um riso. Assim, que eu estava num improviso. E que riram do que eu falei. Só que para mim foi algo tão surreal que eu não consegui continuar o improviso. Assim, quando riram, eu fiz assim. E fiquei olhando assim para eles. Tipo, o quê? Eles riram? Então, peraí.
Eu não consegui continuar naturalmente aquele improviso porque eu me assustei. Aí pensei, já sei, sabe? Aí você começa a entender do que eles estão rindo, por que estão rindo. Então, se eu pudesse ser seu filho está com põe no teatro. Com qualquer problema, sendo neurotípico, não sendo, põe no teatro. Põe no teatro porque a vivência que a gente tem ali, eu não consigo nem explicar, assim. Porque eu cheguei a ver nesse exercício que todo mundo deita. Aí um vai rolando em cima do outro, um vai rolando em cima do outro, no chão. Eu cheguei a ver um menino em pé e começar a chorar, porque não conseguia fazer isso. Ele não conseguia deitar em cima de todo mundo, que fazia uma esteira, né? Uhum. E girar. E ele começou a chorar, ele não conseguia. Aí eu ficava olhando assim, eu pensava, nossa, eu te entendo tanto, sabe? Eu te entendo tanto, e ele chorando, eu não sabia o que fazer também para ajudar, né? E ele chorava, daí todo mundo levantou, todo mundo abraçou ele, aí ficou aquele tempo, todo mundo abraçado, esperando ele se acalmar. Eu sei que depois de 1 ano, ele era o primeiro a estar rolando em cima dos outros. Então, é terapêutico. É um processo, né? Um É processo. terapêutico. E eu falo que até pra. Acho que os meus melhores amigos eram do teatro. Porque você não tem tanto. Você não precisa ficar disfarçando quem você é ali, né? Você tem mais liberdade, eu acho. Sim. De você ser. E você pode ali extravasar Sim. aquilo que você sente, aquilo que você faz. E ninguém vai ficar te julgando. Minha filha perguntou esses dias, mãe, do que você sente mais falta do teatro? Eu falei para ela, de gritar. Ela falou, mas você não gosta de grito. Eu falei, mas não é esse grito. É outro. É outro grito, não é grito que você briga com alguém, é outro grito. São exercícios, são dinâmicas que tem que você grita, você extravasa, você se joga. E isso você sai de lá mais tranquilo, assim, parece que você deixou tudo lá. Então, E aí, quando você vai pro esporte, também você vai para um esporte que também tem contato. Porque a gente vem, né, da questão também do autismo, de não gostar de ter o contato e tal, que a gente vai falar, assim. Eu vejo muitos autistas fazendo karatê mesmo. E você acha que trabalha o quê? Que traz, assim, para o autista de benéfico? olha, eu vou dizer, eu comecei na capoeira. A capoeira foi meu hiperfoco durante muito tempo. Eu chegava na academia de capoeira, que era do mestre Piton, um dos precursores da capoeira aqui no Paraná. E eu ficava das 3 da tarde às 8 da noite lá. E eu adorava. E capoeira não tem contato, né? Então eu adorava por causa disso. E o karatê, por mais assim que vocês achem, não vou pôr meu filho no karatê, meu filho é autista, vai ter contato, vão bater, não vão. Não vão se encostar. Até a faixa verde, por aí, é difícil chegar na faixa verde, não vão, isso não vai acontecer. Podem ir tranquilo, sem problema. Porque você começa primeiro no ar, né? Socando Entendi. ar. Depois é o aparador. Depois é uma pessoa segurando o aparador. Então, são Etapas. etapas. O sensei nunca vai te fazer assim, ó, frente a frente um com o outro, vai. É diferente do Muay Thai, por exemplo, que ele é mais agressivo, o Muay Thai, né? O Alcides fazia Muay Thai e ele me ensinava em casa. Então, o Muay Thai ele é mais agressivo. O Karatê não. Ele vai por etapas. Tanto que eu devia estar na faixa verde. Mas no exame passado, o sensei falou que eu estava apta. Eu falei, eu não vou fazer. Não vou fazer esse exame. Ele, por que não vai fazer? Porque eu não me sinto apta. Mas você tá. Mas eu não me sinto apta. Eu não me sinto. Eu sinto que isso eu faço errado, isso eu faço errado, isso eu faço errado. E eu vi que para todos ali foi muito difícil de entender que eu não ia para frente, porque todo mundo quer, eu quero subir, eu quero graduar, e eu não vou graduar porque não tá certo isso que eu tô fazendo. E eles não entendiam, ninguém entende até hoje. Mas por que você não fez? Porque eu não estava pronta. Mas como não estava pronta? Eu estava fazendo isso errado. Enquanto eu não fizer certo, eu não vou fazer o teste. Então as pessoas, eu acho que elas têm essa dificuldade de entender também que para mim, se eu tô errada, eu vou fazer até acertar. Se eu achar que tá errado, eu não vou fazer o teste, porque corri o risco de eu passar. E eu não me respeitaria passando num teste que eu sei que eu não estava apta para passar, né? E o karatê, ele não tem esse contato. Ele vai ter o contato conforme você vai subindo.
E ele me ajudou mais na questão, para você ver, não foi do contato, foi sensorial. Porque o que acontece? Enquanto você está fazendo um quirronzinho ali, você está no seu quadradinho ali, repete o movimento aqui, aqui, aí vai, defende, tá tudo bem. O problema é quando você começa um kata, que é tipo uma coreografia, né? O kata é uma simulação de luta, é aquela coreografia. Então, a minha maior dificuldade era, digamos, 3 tatames. Eu estava fazendo um aqui, um específico, estava fazendo Ryan Shodan aqui. Só que a pessoa do meu lado estava fazendo Ryanidan. Era um diferente do meu. Ou eu estava no meio dos tatames e um estava fazendo, digamos assim, uma coreografia diferente. E para eu me perder dentro daquilo, tinha pessoa na frente, tinha espelho, tem espelho na frente, tem as pessoas que estão assistindo, tem os 3 tatames, eu no meio tendo que me concentrar naquilo que eu vou fazer. Só que eu viro para o lado, a pessoa está fazendo uma outra coisa que eu sei fazer. Então, a chance de eu voltar para o outro lado fazendo o que ela estava fazendo é muito grande. Então, ou esquecer o que eu estava fazendo. Aí eu viro para o outro lado, tem outra pessoa fazendo outra coisa completamente diferente. Então, sensorialmente, eu começo a me perder de um jeito assim que foi muito difícil. Então, nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui fazer e parei. Falava para o sensei, não consigo. Ele falava, faz. Eu falava, não consigo. Não consigo, daqui eu não vou. Tipo, enquanto eles não pararem, eu não consigo. Né? E isso foi, durante muito, muito tempo. Já perdi campeonato por causa disso. Por fazer ao mesmo tempo e chegar lá e onde que eu tô, o que está acontecendo, a plateia está gritando, parei, né? Sensorialmente ajuda, porque eu tô fazendo há uns 3 anos e eu fiquei muito, muito feliz, porque, né, foi o quê? Nessa semana passada, eu consegui estar no meio com pessoas fazendo katas diferentes e eu consegui fazer o meu kata começo, meio e fim, sem, digamos assim, a interferência, né, do outro. A hora que eu cheguei no fim, eu consegui fazer o meu, só o meu. Eu fiquei muito feliz. Então, o karatê ajuda mais nessa parte sensorial, não é nem a do toque. Porque a do toque, quando você vai chegar na parte que você encosta em outra pessoa, você já subiu muitos degraus. Aí você já passou por muita coisa. Eles não deixam você encostar um no outro enquanto você não está preparado para isso. Então, foi mais sensorialmente do que da parte do toque. Aí você falou, né? Hoje você fala, não quero subir, tá bom pra mim aqui por enquanto. Então você sabe se colocar. Você hoje já fala não pras coisas. Hoje eu sou mais agressiva, eu acho. Acho que as pessoas elas veem uma agressividade em mim. Porque, principalmente depois do diagnóstico, quando eu coloco isso aqui, pra mim é assim, peraí, deixa eu ficar livre. Aí eu coloco isso aqui, sabe? Aí então a pessoa vai falar alguma coisa, vamos dizer não. Por que não? Porque eu não quero. Eu já sei que eu posso ser eu, por causa disso aqui. Agora, quando eu tô sem isso, eu sei que as pessoas esperam de mim ou vão estranhar o meu comportamento. Então, hoje eu sei mais dizer não. Porque eu ia entrar no fato da camuflagem, tá? Você ainda faz camuflagem com algumas situações, em alguns momentos? Ou você hoje já diz, beleza, consigo ser eu mesma, tipo... Hoje é mais difícil eu fazer camuflagem, mais difícil eu ver essa necessidade. Porque antigamente, por exemplo, na faculdade, eu tinha que camuflar. Tinha que camuflar, porque era faculdade de jornalismo e foi um período, um dos períodos mais terríveis da minha vida foi o da faculdade e eu tinha que camuflar. E entre as máscaras que serviam melhor naquele momento, era a máscara mais da brabeza. Porque é o que as pessoas veem quando você não está sem expressão, não está brabo. Mas eu não sei ficar assim o tempo todo, assim. É que eu postei esses dias, eu me sinto um macaco ficando assim o tempo todo. Eu não consigo fazer isso. Aí, faculdade, tinha que camuflar muito. Só que aí eu tinha muita fama de ruim, por mais que eu ficasse quieta. Então, eu acho que muita gente fala, quem cala consente. Não, quem cala geralmente não é que sempre consente, às vezes não quer se dar o trabalho de bater de frente, de falar, sabe? Não tá consentido, só tá quieto no canto dela. Então, a faculdade foi mais terrível nessa parte de camuflar mesmo. A faculdade foi...
E por que Pior fase. por que a faculdade foi ruim? Porque as pessoas eram ruins. Mas você tava no curso que você gostava ou, tipo, realmente tudo era... Conseguiu fazer no tempo? Como que foi, assim, pra terminar a Quando faculdade? eu entrei, eu achei que era aquilo que eu queria mesmo, sabe? Porque tem muita coisa assim que os professores e a própria faculdade te vendem como aquilo sendo, sabe? Ah, o jornalismo é assim, ele é imparcial, o jornalismo é isso, o jornalismo é aquilo, tem emprego para todo mundo. Mentira, gente, não tem não. Tem emprego para todo mundo, e olha, onde você vê tem uma revista, tem um blog, tem isso, precisa de jornalista. Mentira, não precisa mais não. Então, no começo, assim, eu achava que era o que eu queria. O grande problema na faculdade de jornalismo era a guerra de ego. Aí você entra no telejornalismo, aí tinha aquela disputinha quem é melhor na frente da câmera e quem falava mais. Aí os professores faziam muito debate, sabe, em sala de aula. E eu não sou de falar, mas tinham muitas pessoas assim que falavam, não era o assunto, mas tiravam 10. Não era o assunto, mas, sabe, tiravam 10. Então, era uma faculdade que te obrigava a ficar se expressando o tempo todo. Ficava se expressando e esse se expressar meio que batia de frente com os outros. E as pessoas com o ego muito inflado, não dava certo. Então, muitas e muitas vezes, assim, eu saí da sala de aula para ir para o carro para chorar. Saía, tipo, batendo porta, saía Tati braba. Descia as escadas, chegava no meu carro, chorava. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, porque eu não queria ir para minha casa, porque minha casa é um ambiente tóxico, né? E ficava dentro do carro do estacionamento. Porque era muito terrível, assim, era uma guerra de egos muito grande. Então, foi a época que eu mais sofri. E a época que eu trabalhei em empresa de jornalismo junta com isso. É a mesma coisa. Você falou que foi horrível essa parte do mercado de trabalho também, né? Foi. E você trabalhou como na parte só de jornalismo ou você também teve outros empregos que não foram legais? Tô falando isso por quê? Porque a gente vê que é muito difícil pro autista se posicionar no mercado de trabalho, encontrar um lugar que realmente aceite, né? E que seja inserido de verdade, que não seja aquela falsa, te dou um emprego, mas na verdade não tem adaptação nenhuma, não aceita a pessoa ela sendo autista, né? É que na época ninguém sabia que eu era autista. Sim. Né? Então não tinha isso de ter um espaço para mim ou não. Então eu trabalhei numa agência de comunicação e eu fui muito bem, entre aspas, né? Porque eu coordenava equipes, eu ia muito bem. Por que eu era boa em coordenar equipes? Porque eu era boa em fazer tabelas, eu era boa em cumprir metas, eu era boa em delegar funções. Então, nessa parte de liderança, eu sou boa em fazer isso. Mas não me ponha na equipe. Para coordenar a equipe, eu sou boa. Problema, ego. E a maneira com que você é obrigado a se comportar, tanto sendo mulher como sendo autista, para que te respeitem. Porque tem esse problema. Aí eu tinha que analisar muito. Eu não podia ser muito feminina, eu não podia ser muito meiga, não podia ser muito boazinha, mas também eu não podia apelar para agressividade, tudo tinha que ser calculado, assim, né? Então, isso é um pouco doloroso, porque é o mascarar o tempo todo. Então, eu tinha que estar lá às 5 da manhã e sair de lá às 6 da tarde. Eu passava o dia. Também porque eu não queria ir para casa. Daí eu ia direto para a faculdade e mesmo depois que me formei, permaneci nessa empresa. E coordenando equipe, e para todo mundo, para todos os efeitos, eu ia muito bem, eu ganhava muito bem, mas era um peso o que eu tinha que carregar que era demais para mim, porque eu tinha que carregar uma personalidade que não era minha. A Tati é uma mulher muito forte. Nossa, a Tati é poderosa. Mas normalmente o que os neurotípicos consideram uma mulher poderosa é quando ela é braba. É quando ela é firme no que ela fala e quando ela não liga se a pessoa está chorando na frente dela ou não. Aí, a Tati é poderosa. A Tati, nossa, eu tinha essa fama, sabe? Nossa, a Tati é uma mulher guerreira, poderosa, mulher forte. Ninguém mexia comigo. Mas o que mudou, assim? Mesmo depois de formada, eu permaneci nessa empresa. Mudou, eu conheci o Alcides, meu marido. Porque daí ele começou a me mostrar, não, peraí,
isso não é certo. Isso é errado. Porque ele foi meu estagiário, né? Não, presta atenção aqui como os estagiários estão. E era uma empresa abusiva, sabe? Então, eu comecei a perceber, por causa dele me mostrar, sabe? De eu ir na cozinha e ter estagiário chorando. Aí eu olhava, assim, parecia aqueles cachorros, assim, um pombo olhando, né? Por que ele tá chorando? Aí eu perguntava para o Alcides, né? O que aconteceu? Por que ele tá chorando? Tá chorando porque foi escalado para um dia que não podia, porque era uma coisa importante para a família, coisas que eu não levava em consideração. Eu não levava em consideração os sentimentos das pessoas, nem a vida pessoal das pessoas, por isso eu era considerada uma boa coordenadora. Porque eu fazia as pessoas fazerem o que eu queria. Você nem percebia, né? Não percebia, porque para mim aquilo era o certo. Se eu sair de um estágio para ser efetivada daquele jeito, e eu tinha sido promovida algumas vezes, porque as minhas equipes eram sempre as melhores, né? Elas iam melhor, mas a que preço? Uhum. O Alcides começou a me mostrar esse preço. E quando ele começou a me mostrar, aí o peso começou a ficar, sabe? Maior. Aí eu comecei a não conseguir fazer o que eu conseguia fazer antes, entende? Se a pessoa me dizia que era uma coisa importante para ela, começou a gerar empatia, sabe? E gerar empatia, você começar a ter empatia em uma empresa que é tóxica, e ela faz todo mundo acreditar que é uma empresa legal, é uma empresa boa para o meio ambiente, mas não é. Ela é tóxica com os funcionários, a tua presença ali começa a ficar inviável. Porque eu andava com uma bolsa de remédio, sabe? Todo mundo sabia que a Tati tinha remédio para tudo. Porque aquilo começou a ficar inviável para mim. Inviável, até que eu pedi demissão. Eu lembro que a chefe olhou para mim e perguntou: mas você já tem um outro emprego em vista? Não, não tem. Mas por que você está saindo? Porque isso aqui não é o que eu quero. Não é para mim. Eu não tinha outro emprego em vista, não tinha nada, mas simplesmente chegou num ponto em que eu realmente não queria mais viver, sabe? Porque a coisa pesou, porque pesou de eu ver o que eu tinha feito também, sabe? Quando você cria essa empatia e entende que aquilo é errado e começa a ver, eu fiquei 5 anos na empresa, e começa a ver que naqueles 5 anos você foi um monstro, você entende? Meu Deus, como é que eu não enxerguei o que eu estava fazendo, sabe? Como que eu não vi? Então, para mim, começou a ficar inviável ficar aqui dentro. Entende? Viver aqui dentro começou a ficar inviável. Ver que realmente as coisas não são assim e que as pessoas sentem. Quem me ensinou isso muito foi o Alcides, sabe? Sobre olhar para a pessoa com outro tipo de olhar, sabe? E foi muito complicado. E ele salvou minha vida. Posso dizer isso. Por isso que é tão importante o diagnóstico, né? Porque aí a gente tem uma noção. Porque muitas vezes a gente vai fazendo por autodefesa. Exato. Porque a tua vida inteira foi você se autodefender e se camuflar para poder ser respeitada, para poder ser, entre aspas, aceita, né? Sim, eu fui de ambiente violento para ambiente violento. Até a chegada do Alcides na minha vida foi isso, de ambiente violento para ambiente violento. Então, a violência era a linguagem que eu conhecia. Uhum. E não sabia que existia outro tipo. Aí, quando ele começou a me mostrar, começou assim, a minha cabeça, tipo, não, sabe, não, eu não sou assim, não, meu Deus, o que eu fiz, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô no lugar errado, eu tô no planeta errado, né, aquela coisa, não pode. E por isso que eu digo, jornalismo para mim não deu, porque dali eu fui para pauta de uma TV aqui de Curitiba. E pauta sem falar muito no telefone. O tempo todo, o dia inteiro. E daí também aconteceram umas coisas horríveis lá também e eu saí. Eu sabia que eu ia ser saída e saí antes, entendeu? Sim. Porque a amiga de uma diretora precisava da vaga e iam dar a minha vaga porque eu era nova. Eu falei, quer saber? Fui. Né? Isso aí. Então, o que funciona para mim o jornalismo hoje? Eu tenho uma empresa, entre aspas, a empresa sou eu, né? De jornalismo, de clipping de notícias, mas eu trabalho em casa, sozinha, com o meu computador e com os clientes que eu escolhi. Que eu tinha uma empresa maior, mas eu tinha que lidar com estagiário, tinha que lidar com networking, cliente querendo reunião, isso não era para mim, sabe?
Muito sofrido também. Mesmo a empresa sendo minha, foi sofrido. Porque você tem a parte de lidar, você precisa não só fazer a parte que você gosta ali do jornalismo, tem a parte de conversar com as pessoas, né? E o jornalismo é uma coisa que jornalista gosta muito de, vamos se reunir num bar? Não. Vamos fazer reunião? Não. Aqui, dá pra a gente vier fazer online aqui o negócio, a gente pode se entender. Não, mas eles gostam disso. Então, eu acabei ficando só com alguns clientes, que não são do Paraná. Então, eles não Tudo online. eles não querem reunião comigo. E uma empresa aqui de Curitiba, que elas são umas lindas, que elas sabem que eu sou autista e sabem que não adianta me pedir reunião, que eu não vou. Eu já deixei isso claro e elas são umas lindas. Assim, a gente resolve tudo pelo WhatsApp, é tudo ali, é muito tranquilo. E aí você também tem a parte de fotografia e filmagem de eventos. Aí Eventos, Tati. Uhum. Muita gente. Muita gente. Aí barulho, luz, tudo isso, tipo, tranquilo? Aí criou-se um hiperfoco, Kelly. No meu trabalho. Por exemplo, assim, quando eu chego num evento, um casamento, por exemplo, a noiva é o meu hiperfoco. As minhas câmeras, elas estão ali como o meu suporte. Não só como o meu material de trabalho, mas elas são o meu suporte. Porque uma vez que elas estão na minha frente, as outras pessoas não chegam até mim. Entende? Eu estou com as minhas câmeras. E se for você me vendo num evento, eu estou com uma câmera pendurada aqui, um tripé aqui, estou com uma outra câmera lá. E vou para lá e posicione, e assim eu fico. É muito hiperfocado no que eu estou fazendo. Então, se você vier falar comigo enquanto eu estou assim, eu provavelmente vou fazer assim para você. Tipo, não posso, ou vou apontar para o microfone da câmera, eu vou fazer assim, sabe? Não posso conversar com você. Então, é o meu hiperfoco, meu trabalho. E a noiva, naquele momento, para mim, é o ser mais especial do mundo, assim. Então, quando eu chego, é uma Tati que só as pessoas dos eventos conhecem. Porque eu chego sorrindo, porque eu chego ali, sabe, colocando a noiva para cima. Porque eu penso assim, se eu vou fazer parte desse evento, eu não posso fazer parte da lembrança ruim da pessoa. Eu tenho que fazer parte da lembrança boa dessa pessoa. Só que chega num ponto esse hiperfoco de eu ficar e proteger a noiva e proteger tudo, e câmera aqui, câmera ali, ficar prestando atenção em tudo, que eu tomo partido da noiva às vezes, sabe? Da noiva chegar pra mim e falar, porque fulano não sei o que, porque fulano não sei o que, eu falo, eu tô com 2 tripés, você quer que eu passe por ela e bata sem querer? Aí umas me olham assim, você é meio maluca essa pessoa? Mas tem umas que são meio malucas que nem eu e falam, você faria isso por mim? Eu falo, faria. De boa, faria. E eu vou lá e desculpa, foi sem querer. Ai, as noivas se matam de rir, sabe? Tipo, a Tati é meio louca, né? Mas é porque aquilo é o meu hiperfoco, aquilo que tá acontecendo naquele momento. Então eu tenho que saber o que cada câmera tá fazendo. Se tá com o microfone, onde é que o microfone tá posicionado, se tem lapela, se tem conectado na caixa de som não, na caixa do DJ lá. Então eu tenho que saber de tudo isso ao mesmo tempo no evento. Né? Então, eu tô hiper focada. Então, pode ter um monte de gente, aquele que fica, para mim não incomoda. É como um barulho do mar para mim. Aquilo não me incomoda. Som alto não me incomoda. Adoro som alto. Detesto som baixo. Eu não gosto de escutar música baixa. Se eu tô no carro, por exemplo, e a música tá baixa, parece um mosquito, parece uma coisa no meu ouvido, começa a me incomodar e eu tenho que desligar. Então, quando eu tô com a minha família no carro, o rádio está desligado. Porque se as pessoas falarem ao mesmo tempo que tiver uma música tocando, eu me irrito. Porque eu não vou poder aumentar a música, porque aí vão querer falar. Então, é bem ao contrário. Então, a música alta, para mim, tranquilo. A única parte que para mim, assim, pega um pouquinho, que eu preciso pôr abafador, é sapato e gravata. Que eles ficam batendo aquele negócio, e agora inventaram de dar apito para os convidados. Não sei por que estão inventando de dar apito. E eu tenho que ficar indo atrás deles, atrás dessa bagunça. Então eu tenho que usar o abafador para conseguir esses agudos doem, assim. Mas aí pondo o abafador ali, vai. E a parte de que você tem que fazer toda antes da negociação, né? Que não você... é comigo. Então tá. Não é comigo, é com o Alcides. A pessoa ela só sabe onde se meteu depois que já assinou o contrato. Aí que ela me conhece. Então, ela só me conhece no dia do evento, no dia do ensaio. Antes é só com o Alcides.
Eu não consigo, eu não tenho a paciência que ele tem. Se você fala que ele é vereador, então tá bem dividido, né? Porque Tá. aí ele vai conversar, vai dar toda a atenção E e tanto que, saber o que falar, tipo... para você ver o que é o hiperfoco, né? Tanto que eu me sobrecarrego de trabalho, eu sei que me sobrecarrego de trabalho. Às vezes o Alcides tem que me pegar do computador e falar 11 horas, hora de você sair daí, sabe? Eu fico assim, que horas são? Sabe? Porque ele fica com a parte da venda e a parte dessa troca com os clientes. Mas edição das fotos é só comigo. Edição de vídeo é só comigo. Montagem de fotolivro é só comigo. É tudo só comigo. E se você for ver que um casamento, em média, tem 5.000 fotos, e a nossa edição de casamento é a edição mais tradicional, em geral tem 1h30, 2 horas, você tem que estar ali deixando o áudio, colocando em sincronia, tudo, é tudo comigo. É um trabalhão, hein? Sim, mas é hiperfoco, eu tô ali, se você deixar, eu tô ali, eu esqueço a hora, pode anoitecer, amanhecer, e eu tô ali. Você tem pontos, assim, que você precisa de muito suporte, e o que você mais precisa de suporte, assim, pra você, Tati? E o que você precisa de dar mais suporte, no caso, como mãe atípica daí também? Que eu preciso de mais suporte, aí que tá, hoje... Por exemplo, quando você fala, né, tem que alguém vir aqui me chamar pra parar de trabalhar, você precisa, porque senão às vezes você não vai comer, você não vai lembrar de tomar banho, você não vai... Várias coisas que não acontecem. Não tomo água também. Então. Meu marido traz água pra mim, ele aponta para os meus remédios, aí às vezes eu não tomo remédio, quando eu olho ele tá com a mão assim, com os comprimidos e com a água, aí eu falo, deixa aqui, ele falou, não, deixa aqui não, toma agora, né, tá bom, aí eu entendo, porque eu sei que a hora que eu entrar ali no computador de novo, eu vou esquecer. Então, eu não tomaria água se fosse ele, eu esqueceria de comer, eu esqueceria várias coisas. E hoje eu fico dentro de casa, eu sou Batman. Eu só saio para os eventos e para o karatê. Para mais nada. O resto é tudo ele. Tudo ele, ou eu vou com ele. Uhum. Sozinha, assim, tipo, eu tô aqui porque é você. Entendeu? Sim. Porque é um ambiente em que eu tô me sentindo segura. Então, porque assim, e mesmo assim, eu fiquei olhando para ele antes de sair de casa, você não vai? Ele, não consigo. Tá bom, tá bom. E para as minhas filhas? Para as minhas filhas é mais eu tá ali, eu acho que é o que mais importa para elas, sabe? Elas saberem que podem contar comigo. Elas falam das dificuldades dela, aí eu falo, neurotípico é assim mesmo, você pode reagir assim, assim, assado, mas você tem um laudo, você tem um diagnóstico, você não precisa suportar essas coisas. Então, eu acho nesse sentido de eu dar segurança para elas, delas não precisarem passar do que a gente passou, de suportar coisas. Eu deixo bem claro, não precisam suportar. Ah, mas e se eu tô aqui? E se me chama? Né? E se me chama? E isso me preocupava muito, delas verem eu depender muito do pai para tudo, e sendo 2 meninas. Né? Isso me preocupava demais, assim, delas acharem que tem que ser dependente de um homem para alguma coisa, entende? Então isso teve muita conversa, muita terapia, para elas entenderem, assim, que eu sou capaz de fazer coisas sozinhas, claro que eu sou, mas tem coisas que doem, tem coisas que são difíceis, tem coisas que a presença dele para mim é importante, sabe? Que me dão a segurança. E nos próprios eventos, assim, apesar de ser meu hiperfoco, como evento é caos, é um caos ali que você está trabalhando, às vezes existem pessoas que bebem demais e vêm para cima de mim. Por exemplo, porque acham que você é super amigo, né? E naquela hora eu saio do hiperfoco, né? Porque você tem que sair, né? Você tem que soltar. Só que, graças a Deus, eu tenho o Alcides comigo, ou o Murilo, que ele é o outro fotógrafo da nossa equipe, e ele sabe que eu sou autista, e a mulher dele é professora, e ela também estuda muito autismo. Então, é incrível, assim, como ter os dois de suporte do meu lado me ajuda, porque quando o Alcides não tá, e o Murilo vê que acontece algo assim, de alguém vir pra cima de mim, o Murilo entra na frente. Sorrindo, assim, naturalmente, para não chamar atenção, e me socorre, porque ele sabe que por dentro eu tô em pânico. E o Alcides é a mesma coisa. Então, eu tô nos eventos, mas eu não tô sozinha, sabe? Estão os dois ali e os dois me entendem.
Então, os dois estão sempre ali para, passar na minha frente, para me tirar, sabe, de situações que às vezes ocorrem, né? Daí tá ali o suporte para me ajudar. Tati, e você encontrou, depois que você teve o diagnóstico formal, tá? Você teve teu laudo, você encontrou muita invalidação por ser adulta e você ter tido esse diagnóstico como adulta, e do tipo, mas fez teatro, se formou, casou, tem filhos e tá me dizendo que é autista? Sim, da maioria das pessoas, principalmente família. Da maioria das pessoas, principalmente família, de olhar e dizer, autista. Sabe, aqueles que não falam na sua cara, mas tá bom, sabe? De praticamente todo mundo. Acho que só a minha irmã mais velha, que eu acho que ela é mais louca do que eu, mas só ela que compreendeu e entendeu, porque ela passou por coisas piores do que eu. Nós temos 2 anos de diferença. Então, essa mesma infância violenta que eu tive, ela também teve, mas como ela era mais velha, foi mais pesado para ela. Entende? Então, digamos que ela me entende. Ela viu as coisas acontecerem. Tanto que ela dizia para mim que eu era adotada, e eu acreditava que eu era adotada também, porque eu não acreditava que eu fazia parte daquilo. A minha irmã mais nova já não. Ela tem uma diferença de idade maior, e ela teve uma criação diferente. Completamente diferente de mim e da minha irmã mais velha. Foi uma criação, eu não sei, foi pacífica, foi do bem, foi boa a criação dela. Então, para mim, eu não acho, digamos assim, que meus pais erraram de criar ela assim. Não, eu acho que com ela eles acertaram. Entende? Eu não sinto um ranço por isso. Eu sinto por mim e pela minha irmã mais velha. Mas eu acho que em algum ponto, não sei, na cabeça deles, ele deu um clique que com ela eles acertaram. Eles foram mais pacíficos com ela. E você já teve algum problema, assim, de próprio médico, assim, validar? Sabe que a gente escuta muito também o profissional de saúde. Sim, sim. Porque a gente vê muita dificuldade de encontrar, né, profissionais que atendam adultos. Porque criança tem bastante entre aspas, mas tem muito mais do que tem para adulto, né? Sim, o próprio meu neurologista, ex-neurologista, né, que fez mimimi durante uma consulta porque eu reclamei que tinha aumentado R$100. Quando eu cheguei para ele com a possibilidade de eu ser autista, que eu queria fazer esse diagnóstico, porque antes eu fazia com ele acompanhamento de enxaqueca, né? Ele olhou para mim de cima e embaixo e falou assim, olhando assim num primeiro momento não é. Como assim, olhando assim num primeiro momento não é? Aí que me encaminhou para neuro lá, que daí eu fiz todos os testes e deu que era. E no próprio posto de saúde, assim, quando eu cheguei, porque é muito caro, todos os remédios que eu tomo são caros, mas as consultas são caras. É uma moda, esse autismo é uma moda muito cara, gente. Vocês não querem saber. Eu não sei qual o benefício que a galera diz que a gente tem, mas beleza. É muito caro, é médico muito caro, os remédios que eu tomo são muito caros, é tudo muito caro. Daí eu pensei, agora eu vou tentar ir pelo SUS, porque eu já tenho as receitas, eu já tenho os laudos, já tenho tudo, e um clínico geral pode receitar esses remédios. Aí, quando eu falei pro clínico geral e tal, e aí eu falei que era autista, né, mostrei o cordão, ele olhou pra mim assim, você é autista? Sabe? Sim, tá aqui, levei todos os laudos, sabe? Sim, eu sou autista. Aí ele olhou pra mim, o que eu posso fazer pra você? Falei, me dá esses remédios. Foi bem assim. Aí ele olhou pros remédios, ele ainda fez assim pra mim. A hora que ele olhou pra todos os remédios, fez uma cara assim pra mim. Gente, mas você tá tentando me apavorar? O que é isso, sabe? Aí ele me deu as receitas e eu comprei. Mas também tive uma experiência muito boa no SUS com uma médica, que agora eu não vou largar ela nunca mais. Porque eu fui lá para rotina, né? Porque eu sempre tive muitos cistos na mama e ovários policísticos para acompanhamento. Aí ela foi olhando os meus exames e falou, olhou para o meu colar, eu nem falei nada. Ela falou, teus exames estão todos errados. Eu, como assim? Estão todos errados. Para mim, você vai vendo o valorzinho de referência lá, né, formada em Grey's Anatomy, eu tô bem, né? Ela falou, não, você é autista, você é uma mulher autista, tá tudo errado.
como assim você entende de autismo? Como assim você entende de mulher autista? E ela começou a me dar uma aula sobre o corpo da mulher autista. Aí naquele momento eu tava assim, sabe? Ai meu Deus, eu tô no lugar certo, eu não acredito, eu tinha tanto medo do posto de saúde e agora eu estou aqui me encontrando. E aí ela encontrou várias coisas, assim, que tanto que esse aqui, que tá tudo roxo, é porque eu tô tendo que tomar ferro na veia. Porque indo em médicos particulares, todos esses anos eles me davam ferro de tomar. Uhum. E ela foi me mostrando nos exames, isso significa isso, ó, suas hemácias, elas têm formato diferente, têm cor diferente, tem não sei o que diferente, elas não estão sendo reconhecidas pelo seu corpo. E daí eu tenho que fazer tomar o ferro na veia 2 vezes por mês, né? E ela aumentou minha vitamina D e fez um monte de coisa por dizer que aqueles exames estavam sendo lidos errados todos esses anos. E eu fiquei em choque quando ela disse isso, porque normalmente os médicos, eles ignoram o autismo. Você chega lá e você mostra, você diz que é autista, ele, tá bom. Não estão nem aí se você é autista. Então, ela me surpreendeu, essa médica, a doutora Vanessa, ela me surpreendeu muito. A gente fica coração quente, na verdade, quando você encontra profissionais que te escutam. Eu fiquei surpresa demais, assim. Demais. Ela falou, vitamina D em autista não pode ser normal. Tem que sair acima do exame. E eu achando que minha vitamina D estava boa, né? Ela, não, tá muito baixa para você. Daí foi me receitando exames para fazer, assim, e me dando aula sobre o corpo da mulher autista, especificamente, que era diferente. Aí ela foi falando para mim, seu intestino é assim, 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 eu, você tem isso, eu sou assim, e você passa por isso, eu só fui assim, o Alcides do meu lado também, assim, meu Deus, alguém que te entende nessa vida. Todos os outros não entendiam, sabe? E a maioria dos médicos não está preparada, então eles ignoram completamente o fato de você ser autista. É muita coisa, né, Tati? A gente chegou aqui, acho que 1h30 quase de podcast. E aí, eu queria que você desse, assim, uma última mensagem para hoje, pelo menos. Eu já vou deixar você convidada para vir outras vezes aí. Tem história para contar, tá? Mas, assim, se você fosse falar, né, pra mãe que tá na dúvida ali se o filho ou que tá procurando um diagnóstico, ou que alguém chegou e falou pra ela, olha, acho que teu filho pode ser autista, né? O que você diria pra essa mãe? E pra esse autista que chegou na vida adulta sem o diagnóstico, porque não teve, durante todo o seu processo ali, ninguém, né, teve, você é autista, vou te levar pra fazer um acompanhamento ou coisa do gênero. O que você diria pra essas pessoas, né? Pra mãe eu diria, não tenha medo, vai atrás. Vai atrás, tá com suspeita, vai atrás. Porque quanto antes você for, antes você vai dar mais possibilidades para o seu filho. E não tenha medo, o autismo ele não é um bicho de 7 cabeças. Assim, ele é muito mostrado assim. Mas não é. Vá atrás e você vai conseguir. E o fato de você ir atrás vai proporcionar ao seu filho uma vida muito melhor. Então, não tenham medo disso. Vão atrás e, principalmente, por mais que todas as pessoas digam, seu filho nunca vai fazer isso, seu filho nunca vai fazer aquilo, não acredita. Não acredita. Tenha fé e vai atrás, porque ele vai conseguir fazer. Aí acho que algumas pessoas vão dizer, nossa, você não pode afirmar isso, mas o que eu posso afirmar é que a mãe não pode perder a fé. Porque uma vez que a mãe perde a fé no filho, o filho está largado. Então não percam a fé nos filhos de vocês. Eu fui uma autista que todo mundo dizia, mesmo quem não sabia que eu era autista, achavam que eu era só esquisita, todo mundo dizia que não ia dar nada na vida. E essa daí vai estar sempre dependente dos outros. E graças a Deus hoje eu trabalho, tenho família, tenho filhos. Então acreditem nos seus filhos. Tenham fé nos seus filhos, não percam essa fé. E para o adulto, o que eu diria é, vá atrás do seu diagnóstico, porque senão a gente passa a vida cheia de interrogações, cheia de dúvidas. E quando a gente pega esse diagnóstico, a gente começa, é como se a gente pegasse um livro novo. Apesar de ser a nossa vida, é um livro novo, que quando você abre,
você vê que as histórias que você lembra não são exatamente como você lembra. Há motivos para aquelas coisas terem acontecido. E você começa a poder pontuar e se cuidar de maneira melhor. Então você se conhece novamente. Como se você não se conhecesse, e a partir do momento do diagnóstico você começa a estudar sobre aquilo e começa a falar: uau, isso sou eu. Entendi. E você começa a conseguir ser mais feliz. Então, vão atrás, não desistam. É isso aí. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. De coração mesmo por ter vindo. Passou super rápido. Eu tava e a nervosa. gente Então, tipo, a gente tem muita coisa ainda pra falar. E acho que é uma mensagem perfeita, assim, pessoal. Tipo, vai atrás, busca o diagnóstico, seja ele qual for. Às vezes você tá com medo e pode não ser autismo, mas se for autismo, você sabe qual o caminho, você sabe nomear aquilo, você sabe como tratar aquela pessoa a partir daquele momento, porque senão a gente fica recebendo tanto estigma, o seu filho fica recebendo tanto estigma e não vai melhorar em nada a vida dele, né? Verdade. Nada mesmo. Então, obrigada. Vou deixar aqui as redes sociais da Tati aqui embaixo para seguir. Obrigada. E é isso, pessoal. Agradeço para vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Dá um like no vídeo, compartilha ele com outras pessoas, comenta aqui se fez sentido alguma fala que você escutou aqui hoje, compartilha também as suas vivências e muito obrigada mesmo por terem ficado com a gente até agora. Beijo grande e até o próximo episódio.